Curva as vossas cabeças e feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, hoje é uma noite a qual o Senhor nos permitiu estar na Tua presença. Às vezes nós caímos, ó Deus, no conformismo. Às vezes, ó Deus, nós caímos na rotina. Mas Deus, a Tua palavra diz que a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra se renova a cada dia, a cada manhã. Por isso, Deus, nesta noite, que o nosso achismo, o nosso conhecimento, os argumentos da alma, ou talvez aquilo que a gente até já ouviu e já sabe a respeito desta mensagem, Deus, o Senhor é Criador e poderoso. Por isso, nesta noite, eu repreendo e cancelo toda ativez, todo modo, tudo aquilo que o diabo tem causado, tramado, arquitetado, para que o roubo de palavra venha acontecer no meio da tua igreja. Por isso, nesta noite, eu repreendo todo o desânimo, todo o cansaço, toda a fadiga, seja física ou espiritual. Eu dou uma ordem agora, pega a tua bagagem e sai em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, Pai, vem de encontro às nossas vidas, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, porque Deus, aonde a Tua palavra ela é proferida, Senhor, algo tem que acontecer, algo tem que mudar. Não tem como estar na Tua presença, ouvindo a Tua palavra e as nossas vidas começar da mesma maneira. Senhor, que hoje, nesta noite, neste momento, os Teus anjos, mensageiros, possam estar dentro deste lugar e falar conosco de uma maneira como nunca falou antes, através desta mensagem. O Senhor é Deus de ontem, de hoje e eternamente. Amado Espírito do Pai, seja bem-vindo neste seja bem-vindo, amado Espírito Santo, seja bem-vindo, meu amigo verdadeiro, seja bem-vindo, Espírito de Deus, e ministra aos nossos corações, revele a palavra, revela dentro de nós a palavra que vai nos fortalecer e nos capacitar e entender a vontade do Pai. Se você crê, diga amém e dá um aplauso ao Senhor. Aleluia, mais forte. Como é maravilhoso estar na casa do Pai e sentir a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Hoje, Deus, através da sua mensagem, Ele quer nos ensinar como eu e você podemos manifestar a glória dele no meio da prova. Deus, através dessa história, através dessa mensagem, Deus, Ele quer nos mostrar que eu e você precisa perseverar no meio da sua prova. Eu e você precisa perseverar no meio da batalha. Eu e você precisa perseverar diante da circunstância. E esse exemplo de vida, essa história maravilhosa a qual nós lemos aqui, é uma história tremenda, mas é algo que eu e você precisa aprender com Jó. Porque, irmãos, servir a Deus, estar na casa de Deus, não é um mar de rosa. Não é porque eu e você estamos na casa de Deus, porque nós não vamos deixar de passar alguma coisa. Não. A Bíblia vai nos dizer que até aqui a história se segue, que Jó era um homem abençoado. Diga, Jó era um homem abençoado. Até aqui nada estava acontecendo com Jó. Quero eu então acreditar de que Jó levava uma vida plena, Jó levava uma vida reta, Jó levava uma vida transparente aos olhos de Deus. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. E assim é a minha e a tua vida. Mas Jó era feito de carne e osso como eu e você. Eu entendo algo que foi maravilhoso. Irmãos, entenda algo. É isso que Deus quer nos mostrar nesta noite. Perseverar no meio da batalha. Algo me chama a atenção no começo. É como a minha e como a tua história. É como a minha e a tua vida. Eu já sinto a graça de Deus neste lugar. Eu já sinto a presença do Espírito neste lugar. Irmãos, não sabemos que hora, em que dia e que momento que a prova se apresentará diante da tua presença, diante da tua face. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. A Bíblia vai dizer que Jó vivia os seus dias normalmente. E a Bíblia diz que aos celestiais entraram na presença. Isso aqui é tremendo.
Oh, já sinto glória. A Bíblia diz que os anjos celestiais entraram na presença do grande eu sou, da majestade, da glória, da santidade de Deus, para reverenciar o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Eu posso ouvir amém? Eita glória, aleluia. E aí a Bíblia diz que no meio dele, quem se apresenta? Lúcifer, o anjo de luz, formoso, belo, pedras preciosas, mas se rebelou e desceu, e foi dado o nome de Satanás. Ele se apresenta diante de Deus e aponta Jó. Até aqui então imagina Jó na terra, não sabendo de nada, vivendo seus dias normalmente, mas lá no céu havia uma batalha. O inimigo das nossas vidas estava acusando, estava delegando, falando com Deus a respeito de um homem. Eita glória! Vou repetir, talvez você não pegou, mas vou repetir. Jó estava vivendo seus dias normalmente, mas lá em cima, nas redes celestiais, Satanás estava arquitetando um plano para destruir Jó, e eu e você não é diferente. Por isso Deus nesta noite está dizendo: persevere no meio da prova. Aleluia. Algo me chamou a atenção quando eu comecei a narrar a escritura. Eu falei: Jesus, eu confesso que já vi tantas vezes de frente para trás, de lado, já li assim, já sei lá, tantos lados que eu já li, mas Deus diz que a palavra dele se renova a cada dia. Hoje o pastor teve um dia difícil, mas o pouco que eu cheguei em casa, que eu dobrei, eu falei assim: Jesus, tem um povo que precisa de uma palavra, tem um povo que vai buscar a tua palavra hoje. Senhor, eu sou um vaso na tua presença, mas eu estou disposto, Deus, mesmo num dia duro como esse, mas eu quero ser usado por ti, Senhor. Aleluia. Eu quero pregar a tua palavra, Senhor, porque aqui é o melhor lugar que eu posso estar do meu dia, em nome de Jesus. Escuta, o inimigo, ele se levantará contra você para te acusar, para te condenar. Você, no meio desta prova, te acusar, te condenar, no meio desta prova, ele vai vir contra você. Algo interessante, irmãos, é que quando Jó, ele estava lá, vivendo os seus dias, o inimigo vinha e o acusava ele diante de Deus. E assim não é comigo e com você, diferente, irmãos. Talvez você está dizendo nesta noite: por que tanta prova? Por que tanta coisa? Por que tanta coisa? Parece, pastor, aqui quando vai dar certo, dá errado. Quando eu penso que vai acontecer aquilo, acontece outro. Quando eu penso, ai, graças a Deus, passou. Não, foi só um cisquinho. Ele está vindo com mais força. Aí você fala: meu Deus. Mas hoje nós vamos aprender o exemplo de Jó. Aleluia. Ei, o inimigo, ele vai te apontar e te acusar no meio da sua prova. Uau. Escuta, é maravilhoso quando o pastor ou um profeta, ele faz soar em nossos ouvidos: Deus está contigo, Ele não esqueceu de você, Ele está te vendo. Isso é bom, isso é verdadeiro. Mas escuta isso, igreja, mas escuta isso aí. Deus perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: estava andando pela terra, daqui para ali, de lá para cá. Então é maravilhoso quando nós viemos na igreja, quando um profeta se levanta, quando um pastor se levanta e profetiza algo a respeito da tua vida. É maravilhoso. Você não entendeu, mas vou te explicar. A Bíblia diz que Deus perguntou a Satanás: por onde você anda? Ele disse: eu ando pela terra, para lá e para cá. Escuta isso. Ei, o inimigo das nossas vidas, ele vai criar e levantar circunstância para que eu e você desista no meio da prova, para que eu e você desista no meio da promessa, para que eu e você desista no meio do chamado, para que eu e você volte a viver a velha vida, porque é o trabalho dele. E porque
o pastor falou que é bom ouvir isso de um profeta, que é maravilhoso. Mas não se esqueça de que ele anda ao redor da terra. Ele está passeando na terra. A Bíblia diz que quando Deus perguntou para ele, aonde é que você está? Ele fala, eu estou rodeando a terra. Eu estou andando pela terra. Sabe o que eu entendo, irmão? É por isso que todos os dias, nós, como a Bíblia fala que somos luz do Evangelho, é por isso que nós somos perseguidos. É por isso que nós somos perseguidos. É por isso que passamos tantas provas. É por isso que nós enfrentamos tantas provas. É por isso que nós enfrentamos tanta guerra. Mas uma coisa é certa, o general da guerra, ele está comigo, ele está com você. A questão é, persevere no meio da prova. Gente, escuta algo. Igreja, casa de Deus. Alguns têm um pouco tempo, outros têm um pouquinho mais, outros têm um pouco mais ainda. Quantas pessoas não perseverou no meio da prova, e por isso tem muitas cadeiras vazias, porque não perseverou, irmãos. Nós estamos 3 anos e meio, indo para 4 anos, mas o que passou já de gente aqui, daria 3, 4, 5 vezes mais do que já tem aqui, não caberia. Passou tanta gente, mas não perseverou no meio da prova, e desistiu. Estão vivendo a sua vida no mundo, meu Deus. Então, eu e você precisa entender de que o inimigo, ele está ao redor. Hoje, literalmente, eu quero dizer, o inimigo das nossas almas, porque ele vai fazer de tudo para que eu e você desista da prova, para que ele tenha mais argumento e possa alcançar mais a minha e a tua alma. Ele vai levantar calúnia, ele vai levantar circunstância, porque se eu e você formos abatidos na prova, certamente a minha e a tua alma vai ficar sensível a ele, vai ficar flagelado a ele, porque não tem como, irmãos, servir a 2 senhores. Ou você vai agradar um e vai odiar o outro, e vice-versa. Não tem como. Não tem como. Meus irmãos, a cada dia que passa, precisamos aumentar o nosso temor a Deus, o nosso temor à presença de Deus, o nosso temor com a casa de Deus. Diga, por quê, pastor? Porque algo me chamou a atenção dentro desta palavra. O elemento principal, a palavra principal, que nós conhecemos a história de Jó, nós vamos chegar mais lá. O que fez prevalecer diante da prova foi o temor a Deus. Entanto, a Bíblia vai nos dizer que no diálogo entre Deus e o inimigo, Satanás, o temor de Jó foi proferido. Por isso que Jó te teme tanto, porque você tem abençoado a vida de Jó, você tem abençoado os filhos, as casas, a sua presença é com ele, por isso ele te teme tanto. Meu Deus, é por isso que ele te serve tanto, por causa do... Olha, ele quis justificar o temor de Jó para com Deus. Isso é tremendo, irmão. Aleluia. Pastor, enquanto eu estava estudando, foi o que Deus colocou no meu coração. Por isso que nós estamos vendo e ouvindo muitos altares rachados, contaminados. Quem estava aqui quarta-feira viu o que o pastor falou, irmãos. Aleluia, Deus. Quem estava aqui quarta-feira viu o que o pastor falou. Sabe por quê? Porque a falta de temor traz o esfriamento dentro da igreja. A falta de temor a Deus. Em Provérbios, se eu não estiver errado, diz que o princípio da sabedoria é o temor. É isso, pastor? O temor é o princípio da sabedoria. Ao contrário, tá bom. O temor é o princípio da sabedoria. Olha isso. Veja que provérbio diz. O temor é o princípio da sabedoria. É isso que você precisa derramar o coração. Porque, irmãos, quando o meu e o teu coração estiver cheio do temor de Deus, Ele vai nos livrar de tantas coisas. É o temor de Deus que não faz a gente voltar para trás. É o temor de Deus que nos faz a gente manter santo. É o temor de Deus que faz reconhecer o pecado quando nós erramos. É o temor de Deus que nos leva a apresentar mesmo em caco diante da presença de Deus e dizer: Senhor, eu errei mais uma vez, mas me perdoa, não me tira da tua presença. É o temor
você está ouvindo tantas coisas, porque o temor está se apagando como uma vela das pessoas. É o temor de Deus que não faz a gente voltar, irmão. É o temor de Deus que não deixa a gente pecar contra Deus. Minha e tua alma, ela sempre vai querer justificar algo. Mas o que leva eu e você a se afastar de Deus não é o pecado em si. O pecado já está consumado. É quando o meu e o teu temor se acaba diante de Deus. Outra hora, eu não posso. Não, mas não tem problema não. Ah, não tem problema não. Irmãos, deixa o pastor te ensinar uma coisa. Não somos melhores que ninguém aqui. Mas cuidado com o que você ouve e cuidado com o que você assiste. Você sabe o que eu aprendi nessa minha caminhada? Tudo que é no Facebook, tudo que é internet é terra de ninguém. Todo mundo põe e coloca o que quer. Cuidado, porque às vezes você está ouvindo um irmão, glória a Deus, mas você não sabe que ele está adulterando. Você vai ouvir fulano, mas você não sabe o que está acontecendo. Deixa eu te falar, eu conheço pastor que antes de pregar cheirava. Você pode ouvir misericórdia? Misericórdia. Cheirava. Antes de pregar cheirava. Eu conheço pastor que pregava e saía para balada. A Bíblia vai nos dizer: o que fez Jó prevalecer diante da prova foi o temor a Deus. Nós vamos ver. Escuta, Jó tinha tanto temor a Deus. Isso aqui é tremendo. Jó tinha tanto temor a Deus, que Deus via os anjos, o diabo e os demônios. Por causa do temor a Deus, Jó perseverou no meio da prova. Uau! Isso aqui é tremendo. Ei, aprende com Jó nesta noite. Pastor, o meu temor estava quase se apagando. Glória a Deus pela sua vida, que hoje você veio na casa do Pai ouvir uma palavra. Persevera no meio da prova. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso.